Trazendo essa novidade, o Cristiano depois vai poder falar mais um pouquinho, que é um app que tem a função aí de contribuir de forma mais inteligente para o nosso dia a dia, para nossas economias. Esse é o mais importante. Eu agradeço também as pessoas que estão online, avisando o Cristiano que nós temos um lugar aqui até meio limitado de navegação no palco, para que a gente possa ser captado aí pelas pessoas lá de fora. Espero que vocês possam aproveitar, entender e interagir também com o Cristiano, porque eu acho que tem uma história em Haiti e na construção desse app bastante interessante. Ok? Obrigado a todos aí. Tá bom. Bom, primeiro, Cássio e a equipe, obrigado pelo convite. Ficar mais para cá por causa da câmera? Ou mais para cá? Tem um quadradinho aqui? Tá bom. Tentarei me manter no quadradinho. Bom, boa tarde a todos. O Cássio me convidou para falar de um assunto chato, que é dinheiro. Todo mundo gosta de gastar dinheiro, e a gente fica falando para todo mundo não gastar dinheiro. Eu tenho alguns slides aqui, não vou passar necessariamente por todos eles, mas deixa eu falar um pouco para vocês, antes de entrar na Olivia, contar um pouco da minha visão sobre finanças pessoais, que eu acho que é aquele problema que ele é uma bola de neve, porque quando a gente tem 20 anos, a gente fala assim, eu vou começar a contribuir para a minha aposentadoria ano que vem. Aí ano que vem a gente fala, eu falei ano que vem, não esse ano. Aí no outro ano não, era ano que vem. E aí depois a gente vê assim, ixi, eu esqueci de um negócio chamado juro composto, agora passou 10 anos, aqueles 10 anos que eu não guardei dinheiro, eles não voltam nunca mais. Eu vou precisar fazer que os meus rendimentos agora rendam absurdamente mais do que é razoável. A história da Olivia está muito ligado com o fato de eu não acreditar em educação financeira. Aí todo mundo vai ficar chocado. Você vê na semana de educação financeira, fala que você não acredita em educação financeira. Na verdade, não é que eu não acredito em educação financeira. Eu acho que o grande desafio de educação financeira é um desafio que a gente tenta fazer com que nós humanos não sejamos humanos. Vou explicar um pouco melhor. Se a gente voltar no passado, há muito tempo no passado, a gente gastou dezenas de milhares de anos na natureza caçando e coletando. Então, o fenômeno da sociedade é um fenômeno muito novo. A gente começou a viver em sociedade, em cidades, a pensar no futuro quando foi criada ou começou a agricultura. Imagina, antes da agricultura, não existia futuro. A gente acordava de manhã, a gente falava, estou com fome, vou caçar um mamute. Não tenho pessoas suficientes aqui comigo para caçar um mamute, vou pegar uma maçã na árvore. E a gente vivia o dia a dia. O ser humano, nesse período todo da história, nunca pensou que o futuro existia. E a gente vê os próprios animais, os animais não entendem o futuro. Os animais que têm a maior percepção de futuro, eles entendem as estações do ano, porque eles vão migrar, ou eles vão hibernar. Mas, para quem tem cachorro, vocês nunca viram um cachorro comer metade da ração para guardar para um dia ruim. Ou vocês nunca viram um leão comer metade da zebra, porque quem sabe amanhã não vai ter zebra, vai faltar zebra para a gente comer. O ser humano, ele passou todo esse tempo pré-agricultura pensando no presente. E um belo dia, inventaram a agricultura, inventaram as estações do ano, inventaram a colheita, inventaram o excesso de produção, inventaram o dinheiro. E aí falaram para a gente, olha, esqueça tudo que o seu cérebro se programou para, a partir de agora, pense no futuro. E o grande desafio de pensar no futuro é que, como eu disse, ele é contra a natureza humana. Os Estados Unidos, que é onde a Olivia hoje opera, esperamos que brevemente no Brasil, teve 2 estudos muito interessantes sobre a educação financeira. O primeiro estudo foi relacionado com quanto o governo americano gasta com a educação financeira. O governo americano gasta $1 bilhão por ano com a educação financeira. E aí, como é muito dinheiro, algum dia um pesquisador da área de economia comportamental, que eu vou falar um pouco mais hoje, ele falou, poxa, esse dinheiro é bem gasto? Se a palavra educação é bem gasto, não questione.
E ele fez um estudo, ele pegou os 200 maiores programas de educação financeira dos Estados Unidos e calculou o benefício que as pessoas tinham, a correlação entre fazer um programa de a educação financeira e melhorar as suas finanças. A correlação foi 0,1%. Não foi zero, foi 0,1%. E aí eles ficaram encucados com esse problema. Poxa, como é que a gente está investindo em educação, coisa nobre, e não gera benefício na vida das pessoas? E aí teve um segundo estudo, que foi conduzido por um centro de pesquisa americano, chama Common Sense Lab, que é um parceiro nosso de pesquisa nos Estados Unidos. Eles falaram, poxa, vamos perguntar para as pessoas por que elas não têm benefício ao aprender sobre gerenciar o dinheiro delas. E aí, nesse processo, fizeram para as pessoas 3 perguntas. A primeira pergunta foi, você se sente seguro financeiramente? Que é o grande objetivo de nós economizarmos para o futuro, gastarmos bem o dinheiro. E numa escala de 0 a 100, o americano médio respondeu 35. Quer dizer, se fosse uma prova, ninguém tinha passado. Quer dizer, de 0 a 100, as pessoas sentiam 35% seguras financeiramente. E aí a teoria que se desenvolveu foi, poxa, as pessoas não se sentem seguras financeiramente porque elas não querem. Ninguém quer sentir seguro financeiramente, a gente quer gastar. A gente quer gastar como se não houvesse amanhã. E aí, segundo passo da pesquisa, a pergunta foi, você gostaria de se sentir seguro financeiramente? Numa escala de 0 a 100. E a resposta foi 95. Poxa, as pessoas não se sentem, elas querem. Pode ser porque elas não sabem como. E aí perguntaram para essas pessoas, me diga 3 coisas que você poderia fazer este mês para melhorar a sua segurança financeira. E 92% sabiam o que fazer. E aí a grande pergunta que ficou foi, poxa, as pessoas não se sentem seguras. Elas querem se sentir seguras, elas sabem o que fazer, por que elas não fazem? Elas não fazem por um mesmo motivo que nós, talvez não vocês, mas eu vou no médico, ele fala, Cristiano, saúde ótima, só corta a gordura. E eu como aquele hambúrguer delicioso que eu não podia comer. Ou ele fala, corte o açúcar, não beba refrigerante. Eu continuo bebendo Coca-Cola. Quem aqui nunca usou o celular enquanto dirigia, que joga a primeira pedra? O ser humano, naturalmente, ele não traduz informação em ação. Essa foi a grande conclusão do estudo. Não adianta eu falar para você que você deveria fazer A, B ou C. A informação se traduz em ação. Se a informação se traduz em ação, quais são as nossas alternativas? Se eu vou gastar um estudo longo para entender a melhor forma de gastar o meu dinheiro, investir o meu dinheiro, pagar as minhas dívidas, e não vai ter resultado, qual a alternativa? A alternativa, ela vem do que a gente chama em economia comportamental, que é uma ciência que tenta entender a relação das pessoas com o dinheiro e as motivações delas com o dinheiro. E no início da época de pesquisa em economia comportamental, o grande objetivo era a bolsa de valores. Por que os traders vendem ações antes do ponto ótimo e outros não vendem? E num dado momento, falaram, poxa, temos um problema maior para resolver. 80% dos americanos gastam tudo que ganham. O Brasil, mais da metade da população bancarizada deve. Nós temos 100 milhões de pessoas com conta bancária ou com serviços financeiros e 60 milhões devem. E a conclusão que se chegou é a melhor forma de ajudar as pessoas com dinheiro não é só com educação. Educação é importante, mas é o que a gente chama de intervenção. O que é uma intervenção? Como é que a gente consegue, num dado momento, ajudar você a tomar uma boa decisão? E aí que foi surgir a Olivia. A Olivia é um software de inteligência artificial que faz 2 coisas. Ela, primeiro, automatiza a sua vida financeira e, segundo, ela te direciona para comportamentos positivos com o seu dinheiro. Na teoria, parece muito interessante. Vou mostrar como funciona na prática. Bom, eu vou pular várias coisas aqui, porque eu acho que vai ser menos interessante para vocês. E vou passar para esse slide. Antes da gente falar de finanças pessoais, para a gente fazer uma relação entre qual é o futuro, como no futuro, que na nossa visão já é a Olivia hoje, vocês vão poder gerenciar o seu dinheiro melhor. E, by the way, a Olivia hoje existe nos Estados Unidos, existe na Irlanda e existirá no Brasil em breve. Então, se algum de vocês tiver alguma necessidade de ajuda com dinheiro, provavelmente vocês não têm, vocês podem ir no nosso site, se cadastrar e assim que a Olivia estiver liberada no Brasil, vocês receberão um convite.
Para explicar um pouco o que é Olivia, falei bastante de economia, de comportamento e talvez uma visão não tão otimista. Por que eu tenho uma visão otimista do futuro em relação à nossa relação com o dinheiro? Eu tenho essa visão otimista porque vamos dar uma olhada numa indústria de transporte, e vamos fazer uma correlação com o dinheiro de vocês. Em algum dado momento, alguém falou assim, olha, não faz sentido eu ter que sair na rua toda hora para pegar um táxi. Deveria ter um jeito do táxi vir aqui quando eu preciso. E é inventado o radiotáxi. O radiotáxi foi um novo canal. Num dado momento, alguém falou, poxa, não faz sentido nenhum eu ter que ligar para um táxi e falar onde eu estou. Por que eu não aperto um botão? E milagrosamente aparece um táxi. Aí inventaram o Uber. Só que, historicamente, o Uber é uma empresa que, não sei se acompanharam o IPO, que o IPO foi estimado em 120 bilhões, a empresa só vale 70 bilhões. Eu acho que se a GE falasse para os investidores que ela valia 100, 120 e o mercado pagasse 70, teria uma crise mundial. Mas como o Uber é startup, tem um waiver. Mas por que o Uber não ganha dinheiro e nunca vai ganhar dinheiro? Porque o futuro do transporte não é o Uber. O futuro do transporte e o futuro de tudo é a autonomia. No caso de transporte, o veículo autônomo. Num futuro não muito distante, talvez 10 anos do dia de hoje, a gente vai acordar de manhã e um carro vai parar na porta da nossa casa, a gente vai chegar perto, a porta vai abrir, vocês vão sentar e você nem vai ter que falar o endereço que você vai. Por quê? Ou você vem para a GE todo dia, ou na sua agenda está falando para onde você vai. Você precisa falar para o motorista para onde você vai. A mesma coisa tem acontecido com finanças. Em finanças, a gente tem o que a gente chama de canais digitais. Então, no dado momento, os bancos falaram, poxa, a partir de agora você pode usar o meu site, o meu aplicativo. Ótimo, um novo canal. Num dado momento, surgiram várias fintechs, no Brasil tem várias fintechs muito bem sucedidas, Nubank, Creditas e outras, que falaram, opa, a experiência não é tão boa. Vou criar para você uma experiência Uber. Mas o que acaba acontecendo com todas essas abordagens, sites, aplicativos, etc., eles não mudam o elemento fundamental, que é o ser humano. Todo mundo tem acesso ao Excel, todo mundo tem acesso ao Google. Por que a gente só não usa o Excel para controlar nossas finanças, ou a gente só usa o Google para aprender como controlar nossas finanças? Pelo mesmo motivo do carro autônomo, nós somos péssimos motoristas. Nos Estados Unidos sozinho, nós matamos 30 mil pessoas por ano em acidente de carro, que é um negócio totalmente inadmissível. A gente mata mais gente em acidente de carro que em acidente de avião. E avião é um negócio muito mais complicado. Por que o carro mata muito mais gente? Porque nós somos péssimos motoristas. Com dinheiro, por que depois de tantos anos, tantos investimentos que a gente viu, nós estamos discutindo hoje no Brasil previdência? Mas me enganaram. Eu ia me aposentar pela previdência do governo e te enganaram, porque a conta não fecha, porque nós não poupamos. Por isso que a maior parte em outros países, a previdência privada é o grande caminho, porque depende de você poupar. Só que as pessoas não poupam. Existe um estudo que no Brasil, 50% das pessoas, não sei se o número é exatamente esse, não vão conseguir se aposentar. Não porque elas vão contribuir com a previdência, porque elas não vão ter dinheiro. Elas vão chegar lá na frente e não vão ter dinheiro. Agora, como é que a gente faz essa mudança? Na Olivia, a gente acredita que o futuro, eu falei de educação financeira no início, o futuro de finanças, que é o que a gente propõe na Olivia e como a Olivia funciona, é um futuro que as pessoas nunca mais vão pensar sobre dinheiro. Mas como é que é um futuro que você nunca mais pensa sobre dinheiro? É um futuro em que você pega um empréstimo e o empréstimo se paga sozinho. Para que a gente precisa pagar um empréstimo? Todo mês entra dinheiro na nossa conta, é a mesma conta do banco que a gente deve. Por que eu preciso economizar para pagar um empréstimo? Por que meu banco não é inteligente, igual um carro, igual o Google, igual o Facebook, igual o iPhone? E por que eu preciso gerenciar o pagamento do meu empréstimo na mesma empresa que eu recebo o pagamento e eu devo? Por que eu tenho um cartão de crédito e me deixa gastar o dinheiro que eu não tenho? Eu não tenho dinheiro. Por que eu posso gastar aquele dinheiro? Por que eu preciso entender de investimento? Teoria moderna de investimento, ninguém nunca vai ganhar do índice. Então, para que a gente vai ficar com as pessoas falando, investe nisso, investe naquilo, compra o índice. No Brasil não existe ETF, mas nos Estados Unidos é assim que funciona. Se você não for um gestor ativo da sua carteira, dificilmente você vai ganhar. Então, na Olivia, a visão é, vamos criar esse futuro em que você nunca mais pense sobre dinheiro. Então, você não vai mais tomar decisões erradas, você não vai precisar
a ter problema no seu dinheiro, porque você, como seu carro, você não dirige mais. Bom, na teoria, até agora interessante. O Cristiano veio aqui, falou mal de educação financeira no evento de educação financeira, aí depois falou uma opção de coisa futurística que, beleza, no futuro estaremos todos mortos, então eu não vou poder me beneficiar nisso. Então, como é que Cristiano, estou de concreto, depois de todo esse discurso? Bom, como a Olivia funciona? Como a gente resolve todos esses problemas que eu falei? De uma forma bem prática. A Olivia é um aplicativo que você baixa no seu celular, você conecta suas contas bancárias, os seus cartões de crédito, suas contas de corretagem, os seus empréstimos, qualquer serviço financeiro que você tenha um login, um usuário e senha para colocar e acessar seus dados. Se o seu serviço financeiro tem usuário e senha, a Olivia vai conseguir lá pegar os seus dados. E como é que a Olivia vai te ajudar, uma vez que você baixou o aplicativo, conectou suas contas, ao seu empréstimo se pagar sozinho? Então, vou mostrar aqui um caso de uso que a gente fez um trabalho com uma cooperativa de crédito nos Estados Unidos, em que eles tinham um desafio. Eles queriam emprestar dinheiro para maus pagadores. Por quê? Maus pagadores, você pode cobrar mais juro, e maus pagadores existem mais do que bons pagadores numa economia que está 10 anos sem recessão. Depois de 10 anos sem recessão, acabaram a maior parte dos bons pagadores que podiam pegar um financiamento com você. Então, no trabalho com essa cooperativa, que chama CBC, fica na Califórnia, o que a Olivia fez? A cooperativa de crédito falava, Acácio, você é um pagador quase bom, não ruim. Você só pode comprar carro japonês, que deprecia mais devagar. Então, se eu tiver que recuperar o carro, eu perco menos dinheiro. Você tem que botar um GPS no seu carro. Quem sabe um dia você não paga, eu consigo achar o carro. E você tem que pagar 12 parcelas no prazo. Se você pagar 12 parcelas no prazo, tem uma alta chance de você pagar um empréstimo no prazo. O que significa que você pode ter um cashback e eu vou diminuir o juro do seu empréstimo. Ganha-ganha. Diminui o risco da cooperativa de crédito, diminui o seu juro. Como a Olivia ajudou? A Olivia te ajudou a achar dinheiro nas suas despesas para pagar o empréstimo para você. Um exemplo. Nos Estados Unidos, praticamente todas as casas têm ar-condicionado e aquecedor. E, em geral, no verão, a gente vai lá e põe 20 graus Celsius, 72 Fahrenheit, porque é gelado o suficiente para não botar um casaco. E aí, a gente gasta bastante energia elétrica. Então, a Olivia, que ela conversa com você, como se fosse um WhatsApp, ela vai mandar uma mensagem e falar, Cristiano, o ar-condicionado aqui de casa está a 20 graus Celsius. Se nós mudarmos para 25 graus Celsius, nós vamos economizar 30% da conta de energia elétrica. Como é que ela sabe isso? Porque ela está conectada no seu ar-condicionado e ela sabe quanto você seta a temperatura. Ela vai falar para você que se nós economizarmos 30% do nosso conta de energia elétrica, eu já consigo pagar 10% do nosso empréstimo. 10% da parcela desse mês. Não preciso fazer nada. Falo, mude a temperatura. Isso é baseado, eu falei um pouco de comportamento, isso é baseado num método que a gente usa, que é chamado 3Bs, que significa direcionar comportamento, amplificar benefícios e remover barreiras. Então, eu vou direcionar comportamento, eu vou falar, vamos mudar a temperatura do ar-condicionado. Eu vou amplificar benefícios, eu vou pagar 10% do nosso empréstimo sem você fazer nada. Vou remover barreiras. Diga sim e acontecerá magicamente. Isso funciona em várias coisas que a Olivia faz. Ela muda o cartão do seu Uber para aquele que você ganha mais pontos, ela muda o seu cartão no site de e-commerce, ela vai escolher para você se você devia usar Uber ou Lyft baseado na distância que você vai. Então, ela vai tentar automatizar a sua vida para gerar economias e pagar o seu empréstimo. O resultado que a gente teve nesse trabalho que a gente fez foi que as pessoas que estavam nos Estados Unidos chama subprime, que são as pessoas abaixo da média em chance de calote. Essas pessoas, em geral, o perfil de dívida delas mudava para o que a gente chama de non-prime, que é um devedor que vai dar um calote médio. Bom, isso é como a Olivia ajuda você a pagar suas dívidas. Como é que a Olivia ajuda você a não gastar o dinheiro que você não tem? Então, a Olivia vai falar para você, por exemplo, poxa, Acácio, você faz supermercado de quarta-feira, desculpa, de final de semana. Na sua região, o dia mais barato para fazer supermercado é na quarta-feira. Se você mudar o supermercado do final de semana para quarta-feira, nós vamos viajar mais um final de semana para o Guarujá, a gasolina por conta da Olivia.
Vamos agendar o mercado para quarta-feira? Posso colocar na sua agenda? Por que isso? Porque a Olivia, como é um software de inteligência artificial, ela fica por trás das cenas buscando dados na internet sobre tudo. Então ela vai descobrir que onde você mora, você em geral vai no supermercado X, aquele supermercado X de final de semana tem menos promoção, porque ela sabe disso, porque promoções em geral são publicadas no website. Quem já foi no supermercado, aquele panfleto na entrada, aquele panfleto em geral é publicado também no website. Então a Olivia sabe, se você for de quarta tem mais promoção. O supermercado, por que ele tem menos promoção de final de semana? Porque ele sabe que todo mundo vai de final de semana, então é demanda, oferta e procura. Se vai vir muita gente no final de semana, se o Acácio vem de final de semana, não vai ter promoção de cerveja, nem de carne para o churrasco. Agora, ninguém vem de quarta-feira comprar carne e cerveja para o churrasco, então tem desconto. Então, é assim que a Olivia ajuda você a gastar o seu dinheiro melhor. E como é que, dando um pouquinho mais de detalhe, como é que ela te ajuda no dia a dia? Porque parece uma opção de coisas soltas. Ela não vai falar com você de forma solta. Ela vai vir e vai falar, por exemplo, toda manhã ela vai falar para Acácio, a nossa meta hoje é gastar R$50 ou menos. Tá? Então, o Acácio já começa o dia dele sabendo quanto ele pode gastar. Por que no dia? Porque eu falei que o ser humano não pensa a longo prazo. Qualquer coisa que é mais de uma semana, em geral, a gente não vê diferença. Então, se eu falar para você, gaste menos no supermercado este mês, é muito longe. Tem que falar, Acácio, hoje, R$50. É a sua diária. Legal. Durante o dia, a Olivia vai falar para Acácio, sabe aqueles R$50? O maior ofensor dos seus gastos é almoço. Você vai lá, pega seu carro, dirige até o shopping Cidade Jardim, vai lá comer num restaurante caro, pede vinhos. Não dá. Você vai ter que gastar R$20 hoje. Para você gastar R$20, vou te falar como. Você vai nessas opções de restaurante, não pede bebida, não pega sobremesa. Coitado, Acácio. E eu vou te desafiar a não gastar os R$50 só no almoço. Eu vou te desafiar a gastar 30. E durante 21 dias, a Olivia vai acompanhar como o Acácio gasta no almoço dele. Porque 21 dias você precisa para criar um hábito. Depois de 21 dias, o Acácio não vai mais lá no shopping Cidade Jardim almoçar. Até porque só para ir e voltar já foi 2 horas do dia dele. E a Olivia tem um botão de emergência. A qualquer momento você pode apertar, o botão chama-se Eu Posso Comprar Isso? Então, o Acácio, de manhã, R$50, durante o dia, ele, beleza, vou seguir as dicas do almoço, e final do dia ele vai falar, poxa, mas a tentação bateu. Eu fui no shopping comprar um casaco. Olivia, eu posso gastar R$500 no meu casaco? Olivia vai falar, olha, poder você não pode, mas se você comprar o casaco hoje, eu vou cortar o seu gasto nos próximos 20 dias diário e você pode conseguir. Então, a Olivia tenta não ser aquela pessoa chata e falar, Acácio, não gaste dinheiro. Acácio, como é que eu te ajudo a gastar bem o seu dinheiro? Para fechar esse ponto de como gastar melhor, então, a primeira coisa é pagar minhas dívidas, a segunda coisa é gastar melhor. Qual que é o resultado sobre gastar melhor no Olivia? As pessoas que baixam a Olivia e conectam as contas bancárias, elas, em geral, pulam a economia mensal delas, aí o número dos Estados Unidos, a gente não tem o número oficial do Brasil, elas pulam de economizar $20 por mês, $28 por mês, para 211. Em geral, a economia pula 7 vezes. Agora, é claro, se você já economiza muito, a Olivia não faz milagre, não vai ser 7 vezes, vai dar mais que o seu salário. Mas para pessoas que, em geral, gastam entre 90% e 110% do salário, a Olivia, em geral, ajuda as pessoas a aumentarem a economia delas em 5%. Esse é o objetivo. Como fazer as pessoas aumentarem a economia delas 5%. É como se você ganhasse 5% de aumento todo mês. Bom, a última parte para fechar isso é investimento. Porque se nós temos dinheiro sobrando, agora que a gente gasta bem, paga a dívida, o que eu faço com o nosso investimento? Bom, o grande problema de investimento é que diz que dinheiro na mão é vendaval. Então, dinheiro parado em conta, vai acontecer o seguinte, você vai gastar. Então, o que ele vai fazer? Vai falar, Acácio, tem R$5.000 sentados na nossa conta que nós não vamos gastar até o final do mês. Já fiz as contas aqui, vai sobrar. Posso investir em um desses 5 fundos que você já está, funciona com o seu perfil? Porque se o Acácio ele é agressivo, ele não vai investir num fundo que é não agressivo, ou vice-versa. Moderado não vai num fundo agressivo. Então, eu já tenho aqui fundos que funcionam para você.
Vamos botar esse dinheiro para trabalhar? E um ponto interessante, quando a gente implementou essa funcionalidade no Olivia de investimento, 15% das pessoas, na verdade, 14,7% das pessoas que ela aborda e fala, tem dinheiro parado em conta, vamos investir? A pessoa investe. A pergunta é, por que não é 100%? Na verdade, hoje é 0%. Em geral, o dinheiro parado em conta, ele fica lá e não rende. Então, uma de cada 6 pessoas que a Olivia fala, vamos investir, a pessoa investe com ela. Que, comparado com a média do mercado, é bem interessante. Bom, eu falei várias coisas para vocês, e talvez vocês estão coçando a cabeça e falando, legal, interessante, mas eu tenho uma série de dúvidas. Então, deixa eu fazer uma pausa, depois vou entrar num segundo parte da apresentação e ver se vocês têm alguma pergunta. Perguntas, comentários, reclamações, só mais tarde. Uhum. Sim. Desculpa, qual o nome do aplicativo? O Meal Voucher. Sim. Ele fala para você quanto você tem sobrando. Sim. A grande diferença entre o cartão, o voucher de refeição e alimentação, é que ele só está olhando para um dinheiro que você só pode usar para aquilo. Então, ele está falando para você o seguinte, olha, você tem, hipoteticamente, R$100 para gastar durante o mês, tem 20 dias úteis, vou pegar 100 e dividir por 20, então você tem R$5 por dia, hipoteticamente. E se você começar a gastar mais rápido, mais devagar, ele vai te fazer na conta. A diferença da Olivia é que a Olivia começa a olhar para você, eu dei o exemplo de comer fora, mas ela vai olhar o seu dinheiro inteiro. E o grande desafio do seu dinheiro inteiro é que você tem que um dia pagar aluguel, um dia você tem que pagar a conta de luz, um dia tem que pagar a escola dos filhos. Então, o seu gasto ele é um pouco mais complexo do que aquele dinheiro que você só pode gastar com alimentação. Então, ele vai falar para você, por exemplo, hoje é dia de pagar aluguel. Então, hoje tem mais dinheiro para gastar. O Acácio, de final de semana, ele gosta de sair para comer fora. Então, aquele dia eu vou dar mais dinheiro para ele. Então, a Olivia, o que a gente chama na Olivia de limite de gastos, é o valor total do seu dinheiro que vai falar cada dia quanto você pode gastar do dinheiro que você tem. É claro, se você tem um voucher refeição, aquele é um dinheiro que o Olivia não vê, porque ele não é uma conta bancária. E se o voucher já gerencia assim, faz uma coisa muito boa, porque ele te dá visibilidade. Nos Estados Unidos tem um negócio muito similar, que chama Food Stamps, que não é de empresas, é mais parecido com Bolsa Família. E eles fizeram um estudo sobre, eles davam o dinheiro todo para a pessoa no início do mês, e falavam, olha, seu Food Stamps está aqui, você pode gastar esse mês tanto. E as pessoas gastavam todo o dinheiro até o final do mês, até o meio do mês. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dar o Food Stamps por semana. Em geral, o horizonte ótimo de planejamento das pessoas é por semana. Mas sobre a sua pergunta, a grande diferença é que a gente trabalha no universo, são todos os seus gastos. Então, a complexidade ela aumenta um pouco, porque alguns gastos são pré-determinados, igual aluguel, você vai pagar todo mês. Mas o dia que você vai sair para jantar, ou o dia que você vai fazer supermercado, são variações que, em geral, as pessoas elas, não percebem. Respondi a sua pergunta? Cristiano. Sim. Uma das perguntas que vieram aqui do broadcast é como que a Olivia vai estar protegida de ataque de hackers que podem ter acesso aos dados pessoais? Excelente pergunta. A única forma de você proteger dos dados é não ter os dados. Então, a Olivia tem uma terminologia nos Estados Unidos que chama PII. PII é qualquer informação que identifique quem você é. Tá? Se você pegar o seu extrato bancário e cortar o cabeçalho e entregar para alguém, exceto algumas transações, a pessoa não sabe que você é que foi no Burger King e gastou R$50. Qualquer pessoa pode ter uma conta no Itaú e gastar R$50 no Burger King. Então, a forma que a Olivia faz a Olivia ela não coleta nenhuma informação que te identifica. O que a Olivia faz, ela vai no seu extrato e ela pega as transações. Algumas transações, ela tem nome. Então, talvez na GE, o seu salário venha como salário Acácio, janeiro de 2019. Então, a Olivia tem uma biblioteca de nomes, coisas que são nomes pessoais, a gente vai e remove.
Então, a forma que a gente protege a informação é não ter informação. Então, é claro, se alguém tiver acesso à base da Olivia, ela vai ter um acesso a uma base com bilhões de transações. Só essas bilhões de transações, o dono de cada uma delas é um hexadecimal. E como é que a Olivia conecta sua conta bancária sem ter os seus dados, sem ter o seu usuário e senha? A gente trabalha com parceiros que são especializados nisso. Então, o parceiro, ele armazena, pode ser o próprio banco, ele armazena o seu usuário e senha. Então, por exemplo, nos Estados Unidos está conectado com o Capital One, que é um banco, e o Capital One valida você, eu não tenho seu usuário e senha, eu não sei quem você é, ele só me manda as transações. Então, é claro, podia passar um grande tempo falando sobre tecnologia de segurança, etc., mas a nossa filosofia é, primeiro, não ter os dados que identifiquem você é a melhor forma de proteger os seus dados. A segunda parte, que talvez seja uma pergunta que aconteça, é legal, mas como é que a Olivia ganha dinheiro? Vocês vão vender meus dados, fazer propaganda, vão empurrar produto financeiro na gente? Não, a Olivia tem um modelo de negócio extremamente alinhado com a pessoa que está usando a Olivia, que é, a Olivia só ganha dinheiro quando você ganha dinheiro. Quais são as opções da Olivia para ganhar dinheiro? Uma opção seria vender os dados de vocês, que é o que o Facebook faz, que é o que o Google faz. Aí tem uma série de discussões do que significa vender ou não, mas esse é um modelo de negócio. O outro modelo de negócio é propaganda. É colocar propaganda na sua cara toda hora, só que vai contra o princípio da Olivia, porque ela não quer que você gaste, ela quer que você economize. Se eu botar propaganda, para eu ganhar dinheiro, você tem que gastar. Então, o que a Olivia faz? Em geral, uma de cada 10 coisas que a Olivia fala para você, ela negociou com alguém. Então, um exemplo que é bem popular nos Estados Unidos, e a gente faz muito, que é a entrega de comida. Então, tem uma empresa chamada DoorDash, Caviar, tem várias. Então, a gente faz uma parceria, por exemplo, com a Caviar, que é, de fato, um parceiro nosso, e a Olivia vai fazer uma previsão. Poxa, hoje tem 90% de chance, amanhã, quinta-feira, tem 90% de chance do Acácio pedir comida no final do dia. Bom, o que eu vou fazer? Tem 10 mil pessoas igual a Acácio em São Paulo que vão pedir comida. Eu vou ligar no iFood, no Rappi e falar, olha, eu tenho 10 mil pessoas, tem 90% de chance de pedir comida amanhã. Quanto você me dá de desconto? Ele vai falar, poxa, 10 mil pessoas, 90% de chance, 9 mil, pô, te dou 10% de desconto. Legal. Aí a Olivia vai falar, Acácio, nossos amigos do Caviar, ou do iFood, ou do Rappi, estão dando para a gente 10% de desconto se a gente pedir comida amanhã com eles. E a gente vai pedir comida amanhã, não vamos? Vamos. Toda quinta-feira eu peço. Legal. Só que dos 10% de desconto, eu vou ficar com 3 e você com 7. Então, a Olivia te dá um dinheiro que é free money, um dinheiro que você não tinha, e ela vai ficar com 1/3 e você vai ficar com 2/3. Você tem a opção de falar, Olivia, não quero. Quero que você não ganhe nada. Eu vou lá pagar o preço inteiro só para você não ganhar dinheiro. Então, tem um alinhamento de interesse. Então, a gente não ganha dinheiro se você não ganha dinheiro. E isso permite que a Olivia seja honesta. E evite que ela tenha que te empurrar produtos que você não queira e não precisa. Mais uma pergunta? Respondi um que nem perguntaram. Pode falar. Só um minutinho, gente. Que assim, eu vou pedir para quem fizer a pergunta, fizer no microfone, senão quem está na transmissão não consegue enxergar. Só vou colocar ele aqui que ele queria fazer a pergunta. Fala seu nome aí. Bom, Leonardo, minha pergunta é justamente da questão da segurança mais inversa. Por exemplo, Sim. como a Olivia enfrenta se ela pega um CAPTCHA pela frente, para ela conseguir quebrar a segurança do Santander, por exemplo? Boa pergunta. Tem 3 formas de ter acesso aos dados. A primeira forma é que existem bancos, na Europa todos, nos Estados Unidos, uma grande parte deles que tem API. Que é o que vocês já ouviram falar, um negócio chamado Open Banking. No futuro, assim como tem portabilidade de celular, você leva o seu número onde você quiser, no futuro, os seus dados financeiros você pode compartilhar com quem você queira. Então, isso em Europa e nos Estados Unidos, a maior parte dos bancos tem APIs, e a gente não precisa fazer nada disso, porque eu conecto com o banco, e eu mando o usuário sem encriptado para o banco. Ele vai direto do ponto de digitação, encriptado direto para o banco fala, ok, eu tenho a chave, vou abrir, está correto, vou te mandar um token, um termo um pouco técnico, e vou te mandar os dados. Então, uma integração combinada. Tem vários bancos que não têm APIs, eles têm o que a gente chama de OFX, que é um padrão antiquíssimo da década de 80, em que ele faz a mesma coisa, ele manda para a gente esse arquivinho,
e a gente abre esse arquivo na Olivia. E tem um terceiro ponto que a gente chama no mercado popularmente de web scrapping ou scrapping, que é um termo técnico, em que a Olivia ou outras empresas vão direto na sua conta bancária e elas vão pegar os seus dados. E aí tem bancos que é impossível. Um banco no Brasil que é praticamente impossível é o Bradesco, porque toda vez que você vai acessar a sua conta, você precisa do token. Tá? Então, e o objetivo da Olivia, a gente tem uma filosofia um pouco diferente de outras fintechs. Nosso objetivo não é ir no banco e pegar os dados sem o banco saber. Eu acho que não é saudável, do seu ponto de vista de segurança e de relacionamento. Então, no lançamento da Olivia no Brasil, que será em breve, a gente está, em princípio, trabalhando com bancos que concordaram com a gente. Opa, vamos fazer uma integração. Todos vão fazer isso? Talvez não. Talvez alguns a gente tenha que armazenar usuário e senha. Alguns talvez tenham um captcha que a gente não consiga quebrar. Tá? Então, acho que o princípio fundamental, acho, do Olivia é a gente quer fazer as coisas que sejam transparentes para todo mundo e você saiba que o meu banco liberou os dados, eu tive acesso, e se tiver um captcha no meio do caminho, talvez a gente fale, a gente não quer nem tentar quebrar. Apesar que a maior parte dos captchas hoje são quebráveis. Existem vários softwares de AI que conseguem quebrar. Principalmente que os captchas antigos eram 2 palavras e só a primeira valia, a segunda não valia para nada. Tem vários captchas de imagem que também são quebráveis. Hoje, os que não são quebráveis são os de perspectiva de imagem. Por exemplo, me diga nessa imagem quantas faixas de pedestre tem. E tem uma faixa de pedestre lá no finalzinho, meio torta, que ninguém consegue ver. Então, mas, boa pergunta. A gente tenta não ter esse problema de ter que quebrar. Sobre o RAP, você falou que hoje já faz. O RAP é um modelo de negócio um pouco diferente. O que o RAP está tentando fazer, e está fazendo com muito sucesso, é adquirir usuários. Então, ele vai e fala, vou te dar desconto. Mas aquele desconto não é um benefício que ele gerou, é uma verba de marketing que ele está te dando. Então, meu entendimento é que é uma filosofia um pouco diferente. Nossa filosofia é um modelo sustentável, que no longo prazo eu sempre vou conseguir gerar dinheiro que não sai do meu bolso, não sai do seu, e a gente divide. Uma outra estratégia eu vou te dar dinheiro do bolso da Olivia, mas aí não é finanças pessoais, aí é uma estratégia muito boa de marketing, que eu acredito que talvez tenha sido essa pergunta, se não, pode me corrigir, fica à vontade. Desculpa. Esse caso da RAP, ela incentiva você também a ir, por exemplo, num restaurante, num bar, num varejista e consumir, além do bônus que ela te deu, algo a mais. Então, Sim. acho também isso é interessante. Por exemplo, para o cara que te pede a comida, você também, por exemplo, pedir o refrigerante com ele, ou suco, e isso somado às 10 mil pessoas que vão pedir a comida e pedir também um suco a mais, um refrigerante, para o cara também vai ser muito bom. Sim, claro, bom ponto. Hoje a gente está vivendo 2001, quem era vivo na época, 2001, eu lembro que na Vila Olímpia era conhecida como baladas e startups, não são baladas. Então, cada um lembra de uma coisa, não tem problema. E porque tinha essa corrida insana para trazer clientes para as empresas. E esse dia eu estava andando de novo na Vila Olímpia, aí uma pessoa comentou pejorativamente, esse pessoal é aquelas startups ali da Vila Olímpia. E eu fui entender por quê. Porque, exatamente por essa movimento que as startups criam, do tipo, eu fui almoçar esses dias num restaurante, eu não entendi como funciona direito ainda, mas parece que o iFood, se você gastar 30, ele te dá 15, né? Isso nem a Olivia consegue fazer. Você gastar 30 e ganhar 50% de volta. Então, acho que tem várias oportunidades que a Olivia pode te dizer de coisas que tem empresas que estão te dando e que a Olivia não vai ganhar nada, mas é free money. Lá no escritório da Olivia, tem escritório na Vila Olímpia, e a gente tem uma competição lá, um quadro. Quem consegue ganhar R$450 do iFood no mês? Porque todo dia você pode ganhar R$15. E a gente já tem um lá que está quase. Esse mês ele ganhou R$15 todo dia. E essa é uma oportunidade para economizar que a Olivia, quando estiver no Brasil, acho que tem que falar para as pessoas. Pague com o iFood e ganhe R$15. Eu acho que é uma ótima economia. Não existe economia tão fácil assim. Mais alguma pergunta? Bom, deixa eu só continuar mais um ponto, e aí depois a gente vai mais um pouquinho para perguntas, que Cristiano falou várias coisas de comportamento. E eu queria falar 5 coisas de comportamento
que independem da Olivia. São 5 coisas que a Olivia usa de comportamento humano, mas que sem Olivia vocês podem começar a usar. A primeira coisa é que perante uma decisão, nós vamos decidir não decidir. Essa é a natureza do ser humano. Por isso que a roda é redonda, não é quadrada. A gente tenta fazer o que dá menos trabalho, ainda bem. Senão a gente não ia inventar nada. Ia ser tudo como sempre foi, porque a gente não quer otimizar o mundo. E o que significa em termos de finanças? Em geral, as tentações da vida para gastar dinheiro, elas são muito fáceis. E as de economizar são muito difíceis. A Olivia tem isso incorporado para tentar ajudar você. Mas no seu dia a dia, pense que decisões fáceis as pessoas que querem fazer o meu dinheiro ser gasto põem em frente de mim. Vou dizer uma típica. Botar a Coca-Cola lá no final do supermercado. Porque você vai ter que andar o supermercado inteiro, comprar um monte de coisa que você não precisa e vai pegar a Coca-Cola. Então, tentem, as pessoas podem comprar Coca-Cola, não olhar para o lado. A segunda coisa que é muito comum de comportamento humano, que faz de finanças pessoais, é que, por incrível que pareça, a gente não gosta de gastar dinheiro. Parece meio incoerente, né? A gente tem problema com dinheiro, mas não gosta de gastar. Por isso que uma das técnicas que a Olivia usa, não tanto porque ela é offline, mas que vocês também podem usar, é que tente usar dinheiro, não cartão. Parece simples, mas as pessoas... Teve um estudo feito com cartão de crédito e dinheiro vivo. As pessoas têm mais dó de gastar o dinheiro vivo do que o cartão de crédito, porque ela vê aquele bolão de nota diminuindo. Uma outra coisa interessante sobre o comportamento humano é que a gente perder dói 2 vezes mais do que a satisfação de ganhar. Mas o que isso tem a ver com finanças? Quando você vê uma promoção, só hoje, compre 2 e pague 1. Pode ter certeza, você está pagando 2. Então, para a gente perder dói muito. E quando a gente vai gastar dinheiro, as empresas tentam mostrar para a gente que a gente vai perder se a gente não gastar. Uma outra coisa de comportamento humano é que a gente relativiza tudo. Então, a gente vai comprar uma coisa de 15 reais. Você fala, por 15 reais tive 5 reais de desconto? Sensacional, 33%. Eu adorei, vou comprar. Mas quando você vai comprar um carro e vai negociar 100 reais, você não vai negociar. Por quê? 100 reais, um carro de 30 mil, não é nada. Mas 100 reais é 20 vezes mais que 5. Você pode ganhar muito mais dinheiro economizando, negociando pouco dinheiro em valores grandes do que muito dinheiro em valores pequenos. Então, a gente relativiza tudo. A gente não pode relativizar. R$1 vale R$1, independente se é um desconto no carro ou um desconto na bala. Claro que R$1 é muito pouco, mas 100 reais é sempre 100 reais. E a última coisa que eu queria comentar é que eu comentei isso um pouco no início, nós sempre achamos que no futuro nós seremos perfeitos. A versão futura nossa sempre vai ser melhor que a presente. Então, mês que vem eu vou começar a economizar dinheiro. Mês que vem eu vou fazer academia. O verão, a maior parte das academias ganha dinheiro porque no verão existe um pico de matrícula e ninguém vai depois. Então, esse é uma das formas de ganhar dinheiro com a academia. Espere que vai ter muita pessoa que não vai aparecer se você tem uma academia menor que você deveria ter necessariamente. Então, quando vocês forem pensar, não pense no futuro, pense hoje. Eu vou começar a contribuir para o meu plano de previdência privada hoje, no próximo salário, hoje. Eu vou parar de comer no lugar caro, hoje à noite. Tem uma pessoa conhecida minha, que ela trabalhou nas Forças Armadas, e ela tem uma técnica para criar disciplina, para criar uma pessoa melhor no presente e no futuro. Então, por exemplo, essa pessoa falou que ela não ia levantar da cadeira dela até que ela terminasse um trabalho. Se ela levantasse, tinha que fazer 5 barras, coisa de exército. Aí chegou assim, eu estava tão cansado de fazer barra que eu resolvi focar e terminar o que eu tinha que fazer. Então, quando vocês pensarem na versão futura de vocês, que vocês querem ser tudo aquilo, pense qual pedaço do seu dinheiro você pode fazer hoje. Para concluir, aqui é uma semana de educação financeira, e a minha provocação de educação financeira é para marcar o ponto da Olivia. Eu diria que eu não sou um especialista no assunto, mas eu diria que a coisa mais importante de tudo que a gente falou aqui hoje é a última coisa que eu vou falar, que é juro composto. O segredo de finanças pessoais é o que o Warren Buffett
faz desde que ele era criança e entregava jornal. Vocês já viram a fortuna do Warren Buffett? Ele nunca foi tão rico como ele é hoje. Nos últimos 10, 15, 20 anos, a fortuna dele subiu exponencialmente. Porque ele é um gênio das finanças? Também. Mas porque ele usa uma técnica muito chamada juro composto. O que é juro composto? Eu vou contribuir para um plano de previdência. Se eu começar hoje... by the way, não estou fazendo propaganda, não. O Acácio não... Tá. Se você contribuir hoje, esse R$1 hoje vale muito mais do que R$1 que você colocar daqui 5 anos. Mesma coisa com pagar dívida. Se você pagar sua dívida hoje, o juro que você vai economizar é muito maior que você pagar daqui 6 meses. Então, bom, essa é a apresentação que eu tinha. Não sei se mais alguma pergunta. Para concluir antes das últimas perguntas, se alguém quiser checar a Olivia, vai no www.olivia.ai. Não é .com, é .ai. Lá tem vocês podem se cadastrar, e assim que o Olivia estiver disponível, acredito que no próximo mês vocês vão receber um convite. Alguns de vocês forem mais corajosos, querem testar a Olivia antes ela estar totalmente pronta para o Brasil, também podem, a gente manda e-mail convidando para fazer parte do grupo de teste para ter acesso inicial. E a gente costuma dizer na Olivia que a gente sempre gosta de feedback, bom ou ruim, o importante é ouvir. Então, vocês, quando estiverem usando a Olivia, espero que um dia estejam usando, tiverem qualquer feedback, a Olivia, apesar de ser uma máquina, ela tem uma funcionalidade chamada Fale com o Humano. Qualquer momento você aperta Fale com o Humano, um humano vai aparecer e você pode reclamar, elogiar ou fazer qualquer comentário. Bom, essa é a apresentação que eu tinha para hoje. Tiver mais alguma pergunta à disposição? Cristiano, eu tenho uma pergunta aqui da Luciana Mesquita e ela gostaria de saber se você consegue colocar na Olivia quanto você gostaria de poupar no mês. Claro. Então, o que a Olivia faz? A Olivia recomenda para você, todo início de mês, no Brasil, uma parte das pessoas ganha por mês, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas todo início do seu ciclo de salário, ela fala, Acácio, eu recomendo que você economize esse mês, hipoteticamente, R$2.000. Aí você pode falar, concordo, discordo. Para você aumentar o valor, é super fácil. Para você diminuir, a Olivia, como ela falei de comportamento, ela cria barreiras e é bem difícil diminuir, mas você consegue. Então, basicamente, sim, você pode botar objetivos de economizar, mas a Olivia sempre recomenda um para servir de balizador para você. Ok? Sim. Fácil, por favor. Cristiano, dado que o fundo de pensão também tem um login e senha, sim. Podem ser conectados e pode gerar algum valor e fazer uma contribuição? Sim. Alguma dica? No futuro, a gente pode conversar no futuro breve, das várias contas que você pode conectar ao Olivia no Brasil, uma conta pode ser o seu fundo de pensão da GE. E o dinheiro que a pessoa perguntou online de se a Olivia eu posso ter meta para economizar, a meta para economizar, a Olivia depois pode fazer a contribuição automaticamente para você. A gente fez um teste com a Vanguard nos Estados Unidos sobre a contribuição para fundo de pensão. E o que a Olivia fez foi, ela via sua capacidade de economia e tentava aumentar a sua contribuição. Não aumentar só para aumentar, mas ela fazer uma avaliação se está contribuindo muito ou pouco. É claro que numa empresa você tem uns 5% que você pode contribuir, já tem algumas limitações, mas a Olivia, ela te ajuda a falar se você está contribuindo menos do que você poderia, se você poderia, que a gente chama max out, a sua contribuição. Esse trabalho com a Vanguard foi bem interessante. Com a Vanguard, o desafio era que algumas empresas não tinham fundo de pensão patrocinado, até os patrocinados, as pessoas não aderiam. E a Olivia começou a falar, não, você tem que aderir. Olha, a quantidade que você economiza, o seu potencial de economia por mês, colocado no tempo até você aposentar, você vai ter... tem um estudo bem interessante, são tantos, mas sobre fundo de pensão, que ele mostra para você, baseado em quanto você economiza, qual a casa que você vai morar. E ele é visual, não é da Olivia, um estudo foi feito na Universidade de Nova York, e você economizando pouco, contribuindo pouco, ele mostrava uma casinha simples. Contribuindo muito, um palácio. Nada, um casebre. E é muito interessante que só a imagem que você via todo mês da casa que você ia morar no futuro fez as pessoas aumentarem a contribuição. Então, tem um universo de coisas de comportamento que são fascinantes, independente da Olivia.
que são fascinantes, que fazem as pessoas terem um comportamento adequado para economizar. Mais uma pergunta? Não? Bom, obrigado a todos. De novo, qualquer dúvida, a Cássio tem um e-mail, sempre à disposição, pode mandar e-mail, fazer perguntas, sempre gosto de interagir, aprender com as pessoas, e se quiserem se cadastrar na lista de espera da Olivia, só ir no www.olivia.ai, e assim que a Olivia estiver pronta no Brasil, você vai receber um e-mail, ou, se você for corajoso ou corajosa, quiser ter acesso antes de estar pronta, a gente também libera o acesso. Por que eu falo corajoso? Porque no Brasil tem 3 jabuticabas. A primeira jabuticaba é o tal do parcelamento no cartão. Isso não existe em país nenhum do mundo. Parcelamento no cartão. Você pode parcelar o saldo do cartão, mas não comprar parcelado no cartão. A segunda jabuticaba é o juro. Nos Estados Unidos, o Olivia sempre fala, antes de pagar o cartão, crie um fundo de reserva. Porque se você ficar sem emprego, o cartão de crédito você rola. O fundo de reserva não tem jeito. No Brasil, se ficar 2 meses sem pagar o cartão, você nunca mais sai. E a terceira jabuticaba do Brasil, como você bem perguntou, é a conexão com os bancos. No Brasil, nem todos os bancos têm APIs disponíveis, então a gente não consegue conectar com todo mundo. Mas, fora essas 3 jabuticabas, o resto vai funcionar apropriadamente. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Apresentação. Eu acho é uma ferramenta bastante disruptiva, né? Ou seja, a gente começar a se habituar a pensar que a inteligência artificial vai trabalhar ao nosso favor, e ainda mais para um tema que a gente ainda está engatinhando. Mas é uma grande provocação, e mais do que tudo, nesse pilar, é uma ferramenta e uma reflexão para todos nós aqui. Eu agradeço mais uma vez, Cristiano, por ter contribuído aqui conosco. E eu certamente vou ser um usuário aí do Olivia para... Não. Tem gente que pensa que eu tenho dinheiro, então é para isso que eu vou mostrar. Vou usar o Olivia para mostrar que não é o caso. Mas muito obrigado, pessoas. Todos vocês aqui, se vocês puderem e tiverem algum insight dessa ferramenta, por favor, contribuam comigo também, dividam, porque assim a gente vai pensar numa ferramenta que possa ser útil para todos. Muito obrigado. Deixa eu dar um recadinho rápido, pessoal. Eu queria dizer para vocês, como hoje é o dia das ferramentas, a gente viu uma de manhã, agora o Olivia, a JepsaPrev, ela também está entrando, a Ellen falou de manhã, a gente tem um aplicativo para quem é participante do plano, e a gente também está no Facebook, a gente está lançando a nossa página, e no Instagram. A gente lançou agora à tarde uma foto oficial, então quem for lá, curtir a nossa página, curtir a publicação da foto oficial, marcar um amigo da GE, quem é terceiro também pode participar. A gente vai sortear, no final dessa semana, alguns kits, alguns brindes do final da semana para todo mundo. Quem está online também pode participar. Então, vão lá e curtam as páginas da JepsaPrev. Ok? Obrigada.